Bom dia. A Provedoria de Justiça voltou a denunciar abusos por parte da banca na penhora de saldos bancários. Esta notícia está hoje divulgada pelo Correio da Manhã. Vamos saber quais são os pormenores desta investigação feita pelo Correio da Manhã com o jornalista Fausto Coutinho. Os bancos estão a fazer penhoras ilegais por ordem do Fisco e da Segurança Social. Ilegalidades que resultam de processos de execução fiscal. O pior é que as queixas chegam demasiado tarde ao provedor de justiça, que pouco ou nada pode fazer. Esta situação já tinha sido denunciada há 3 anos por Nascimento Rodrigues, então provedor, mas o problema persiste, tem vindo a agravar-se. No caso da Segurança Social, existe outro problema. Os serviços nem sequer notificam os contribuintes devedores com dívidas em atraso. O mesmo acontece com algumas instituições bancárias que vão mesmo ao ponto de penhorar as contas dos clientes sem respeitarem o limite imposto pela lei. A lei obriga a que na conta fique um saldo idêntico ao salário mínimo nacional. O provedor de justiça reconhece que há instituições que estão a efetuar penhoras além dos limites permitidos por lei. Em causa estão queixas relacionadas com penhoras de contas bancárias, vencimentos e salários, pensões, rendas, casas e veículos. Há 3 anos, pelo anterior provedor de justiça, mas a questão mantém-se. Vamos, ao longo desta antena aberta, tentar perceber também com os ouvintes como é que as penhoras são feitas, qual é o mecanismo destas penhoras, que direitos é que as pessoas que são penhoradas têm, como é que devem pô-los em ação. Para me ajudar neste trabalho ao longo desta hora, tenho comigo em estúdio a doutora Luísa Campos Ferreira, que é fiscalista. Muito bom dia. Bom dia. Doutora Luísa Campos Ferreira, antes de mais, as penhoras, quer do Fisco, quer da Segurança Social, são feitas através dos bancos, a maior parte das vezes. Qual é o mecanismo que a lei prevê para que elas sejam feitas? Estamos a falar, como é óbvio, de pessoas que devem dinheiro, portanto, que têm dívidas que precisam de saldar. Isso é correto, mas depois há um caminho legal para o fazer, certo? Sim. Sim. A penhora de contas bancárias é uma das formas de o Fisco e a Segurança Social cobrar coercivamente as suas próprias dívidas. Ao lado da penhora das contas bancárias existe, para além disso, a penhora de salários, das rendas, das pensões, dos veículos e dos imóveis. Muitas vezes as finanças, quer a Segurança Social, lançam mão da penhora das contas bancárias em primeiro lugar ou dos salários. E isso está previsto na lei, no Código de Procedimento e Processo Tributário. Portanto, as finanças podem optar pela solução que entenderem, ou não? Sim, sempre respeitando a ordem da penhora prevista legalmente, sempre respeitando o princípio da proporcionalidade, porque depende do valor da dívida, dependendo do valor da dívida é que se decide que tipo de bem é que se vai penhorar, porque se estivermos a falar de dívidas bastante avultadas, se tivermos um imóvel, será essa a via mais segura para o Fisco. Depende dos montantes que existem nas contas bancárias, depende do salário que o próprio contribuinte ofere. Mas isso está previsto na lei? Ou seja, consoante o montante da dívida, que tipo de penhora é que deve ser feita? Existe o princípio da proporcionalidade, consagrado na Lei Geral Tributária, consagrado no nosso Código de Processo Civil, que tem que ser respeitado quer pelas finanças, quer pela Segurança Social. Mas dizia-me há pouco que as finanças geralmente optam pelas contas bancárias ou pelos vencimentos. Exatamente. Porquê? Porque é uma forma mais fácil, mais direta de conseguir solver a dívida. Se tiver um valor em dívida considerável e se a conta bancária tiver o suficiente para solver a dívida, compreende-se por parte das finanças que será a forma mais direta, mais fácil de saldar a dívida através de uma conta bancária. E para isso, as finanças ou a Segurança Social socorrem-se dos bancos? Sim. Para o fazer. Como é que isso é feito? Muitas vezes lançam um pedido à instituição bancária através do cruzamento de informações, quer a Segurança Social, quer o Fisco, têm acesso a todos os bens do contribuinte. Se identificam uma ou duas contas bancárias, normalmente lançam pedidos de penhora a essas instituições bancárias. Após uma resposta positiva da instituição bancária e do valor que está em causa, a instituição bancária única só tem acesso ao valor da dívida, e se tiver uma resposta positiva, se disser sim senhor, este valor, nós temos esta conta bancária tem este valor disponível, as finanças aí dão outro ok
e procedem à transferência do valor em causa. Portanto, se eu percebi, a resposta positiva do banco tem a ver apenas com o informar as finanças se aquela conta tem o dinheiro suficiente para pagar a dívida. É só isso? Exatamente. O banco não pode recusar-se a pôr em prática a decisão que foi tomada pelas finanças? Não pode. Portanto, a resposta positiva é, sim senhor, pode-se cobrar esta dívida porque há dinheiro suficiente. E muitas vezes, o que acontece a maior parte das vezes é que o banco notifica o contribuinte, o titular da conta, que receberam aquela ordem de penhora relativamente àquela conta bancária e que vão proceder ao congelamento da conta em cumprimento daquela ordem das finanças. Uhum. Mas isso nem sempre acontece, porque pelo menos por aquilo que é notícia hoje no Correio da Manhã, muitas vezes uma das queixas que as pessoas fazem ao provedor ou à Provedoria de Justiça é precisamente o facto de só saberem dessa situação quando a penhora já está em curso. Quando o banco os notifica. O banco é obrigado a notificar os Sim, clientes. mas deveria ser. As finanças, em primeira instância, deviam avisar o contribuinte que lançaram um pedido de penhora daquela conta bancária, que vão efetuar. Fazem de boa vontade ou a lei obriga a que isso seja feito? A lei obriga só a citar do processo de execução fiscal. Sendo que passado 30 dias após essa citação do processo, podem lançar mão de quaisquer penhoras. É o que a lei obriga. A partir daí, qualquer penhora que seja efetuada, o contribuinte, claro, tem conhecimento, mas tem conhecimento após a concretização da penhora. O que pode causar algumas consequências gravosas se estivermos a falar de contas bancárias. Porque se a conta bancária congela pelo valor global, total, que não o valor que esteja só em dívida, podemos estar a falar, no caso das pessoas singulares, na impossibilidade de pagamento das contas, do mês, da dívida corrente de cada um. E se estamos a falar de empresas, ainda tem consequências também bastante gravosas, porque podemos estar a falar da impossibilidade de pagar os vencimentos aos trabalhadores. Claro. Até essa situação está resolvida. Portanto, esta é a forma mais coerciva que existe por parte do fisco da Segurança Social para obrigar as pessoas a pagar mais rapidamente mais possível. ao contribuinte. Exatamente. É aquela que é mais difícil para quem tem uma dívida para com o fisco com a Segurança Social. Esta questão é levantada pela Provedoria de Justiça, não porque entenda que as dívidas não tenham que ser cobradas, não é essa a questão, mas sim porque chamando a atenção, e essa é que é a questão, de que muitas vezes estas penhoras são feitas de forma ilegal. Isso acontece? Acontece se não respeitarem o salário mínimo nacional. Se a conta bancária é congelada pela sua totalidade, isto é ilegal. Não o deveria ser. Deveria ser assegurado o mínimo de subsistência que está previsto na lei, que é o ordenado mínimo nacional. Isso muitas vezes não acontece. Mas aí são os bancos que, tendo acesso à conta, quando vão retirar o dinheiro, têm que ter o cuidado de deixar lá ficar esse valor, é isso? Sim. O banco em cumprimento de uma ordem do fisco. Ou seja, as finanças deveriam também ter esse cuidado de avisar o banco que penhorem as contas bancárias, mas sempre salvaguardando o mínimo previsto na lei. O que quer dizer que os bancos muitas vezes podem estar a fazer isso sem ter noção de que estão a ultrapassar a lei. Exatamente. Já vamos voltar a conversar, até porque esta questão penso que será útil para muita gente saber mais coisas sobre isto e percebermos melhor como é que isto funciona e onde é que estão as falhas e porque é que existem queixas ao Provedor de Justiça. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes que estão inscritos nesta antena aberta também para conhecermos provavelmente algumas experiências pessoais das pessoas que participam hoje connosco neste programa.